Olá, paz do Senhor, estamos iniciando mais um EBD em Síntese, podcast Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Nesse espaço, estamos tratando especificamente da lição de juvenis. E a lição de juvenis está como um tema principal que é uma viagem pelo Novo Testamento. E nessa viagem pelo Novo Testamento, já estamos chegando quase ao final da nossa viagem, mas chegamos hoje na lição de número 11, lição que tem como título Epístolas às Igrejas. Então, esse é o título da nossa lição de hoje. E eu estou aqui grato mais uma vez com a presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor. A paz do Senhor, Lucas. A paz do Senhor Paulo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. Muito bom estar aqui mais uma vez, tratando de uma aula tão rica, né, como as epístolas. Amém. E essa nossa lição, ela tem três objetivos que são firmados em palavras-chave. A primeira é conhecer o número de epístolas e suas autorias. O segundo objetivo é compreender o propósito geral das epístolas. E o objetivo de número três é entender a relevância das epístolas para a igreja atual. Esses são os objetivos que permeiam a lição de número 11. E como eu sempre faço, Lucas, que dicas você tem para os nossos professores e alunos que sempre acompanham o nosso canal? Amém. Essa lição, lição de número 11, ela é riquíssima. Isso por quê? Porque dos 27 livros do Novo Testamento, 21 deles são epístolas. Então, é um material muito rico, muito grande. O professor tem muito conteúdo aí pela frente para ele conseguir abordar com a sua classe, com os seus alunos. Então, qual é a minha ideia? É que o professor aborde esse conteúdo de modo abrangente, sem ser superficial. Por quê? Porque são muitas epístolas. Então, assim, a gente tende, às vezes, a ser superficial e passar só por cima, assim, bem resumidamente. Porque é muito grande, são muitas. Qual é a minha ideia? É justamente o professor tentar abranger tudo, todas, sem ser superficial, tentar ver pelo menos alguma coisinha aí interessante sobre cada uma das epístolas. Para isso, eu vou recorrer a uma dinâmica, ela não é minha, mas eu acho que é interessante trazer esta dinâmica. O professor vai precisar trazer aquele papelzinho de carta, né, aquele envelopezinho, que eu acredito que em papelaria vende. É aquele envelopezinho de carta mesmo, não é nem tão grande. E o professor vai trazer 21 envelopezinhos desse. E na frente de cada envelope, o professor vai colocar o nome de cada uma das cartas. Por exemplo, em um envelopezinho, o professor vai escrever a palavra Romanos, logo na frente do envelope. E dentro do envelope, o que que vai? Vai um pequeno papelzinho com algumas informações: autoria, data e conteúdo, de forma resumida. Então, dentro do envelopezinho que carrega o nome Romanos, vai ter um papel lá dentro, e dentro desse papel, o autor, né, a informação de quem é o autor daquela carta, a data em que escreveu e um pouco do conteúdo daquela carta. Então, um pouco do conteúdo da carta aos Romanos. E o professor vai fazer com esse mesmo padrão para as 21 cartas. Qual é a ideia? O professor vai levar esses 21 envelopezinhos para a sua classe de escola dominical. Quando chegar lá, o professor pode dividir a sua classe em dois grupos. Um grupo vai ficar somente com as epístolas gerais e um grupo vai ficar com as epístolas paulinas. E desses 21 envelopes que o professor preparou, ele vai dividir. Salvo engano, eu acredito que são 7 epístolas gerais, então 7 envelopezinhos vão para um grupo e os demais envelopes vão para o outro grupo. E o professor vai dar um tempo aí para que os alunos eles possam pegar cada envelope, abrir, ler o envelopezinho, ver o autor daquela carta, ver um pouco do seu conteúdo, e quando cada aluno, né, cada grupo tiver já
familiarizar, digamos assim, após o tempo que você determinar, aí você pode levantar algumas questões, pode ir trabalhando a lição e fazendo perguntas ou levantando apontamentos sobre alguma carta específica. Por exemplo, o aluno que pegou o envelope de Romanos, por exemplo, o que que ele achou? Ele já leu a carta aos Romanos? Qual é a ideia que ele teve ali ao ler? Então, assim, o professor pode ir trabalhando a partir disso. E, o melhor, os alunos podem levar esses envelopezinhos para casa. Podem ir junto com eles, porque dentro do envelope existe um cartãozinho, que foi o que o professor fez, com as informações principais sobre aquela carta específica. Então, eu acho que é uma dinâmica interessante, o professor consegue ver de forma abrangente todas as 21 cartas, sem gastar tanto tempo da sua aula, e pode, a partir disso, ir trabalhando o conteúdo da lição, ir trabalhando cada autor, cada objetivo de cada carta específica, né, de forma geral, e assim acho que ele consegue abranger todo o conteúdo da sua lição. Amém, Lucas. Dica muito valiosa. Nessa perspectiva também, pensando sobre essa lição de número 11, e quando eu comecei a ler, ele traz algumas informações, né? Se a gente for lendo, e às vezes a gente não esquematiza isso tudo na nossa mente. Então, acredito também, professor, que o seu aluno também tem essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de estar lendo e estar esquematizando. Aí você está dizendo, mas Paulo, o que é que você está dizendo? Ele começa fazendo a divisão, só que ele vai em texto narrativo, né? Então ele vai só narrando, descrevendo aqui, isso eu estou falando na lição, na página 78. Ele vai só descrevendo. Então, em cima dessas informações que ele trouxe, eu elaborei aqui uma tabelazinha, professor, que você pode fazer também, para ficar mais legal para o seu aluno. E aí eu estou compartilhando com vocês, eu fiz aqui em modo de PowerPoint, né? Fiz aqui em PowerPoint e fiz aí para vocês, para só dar uma ideia geral, certo? Ele coloca, dos 27 livros, 21 são epístolas, como o Lucas chamou a atenção, também chamam elas de cartas omissivas, isso está na lição. Elas vão de Romanos a Judas e são divididas didaticamente em duas categorias, epístolas paulinas e epístolas gerais, que foi o que Lucas ressaltou aqui também para a gente. Aí aqui nessa tabelinha vai ficar mais inteligível para o seu aluno, caso você tenha a disponibilidade de fazer, você coloca aí categorias, epístolas, destinatário. Eu coloquei o íconezinho só para ficar mais bonitinho e as observações. Epístolas paulinas. Aí eu coloquei aqui, né? Epístolas paulinas a indivíduos, tá aqui também. Epístola aos Hebreus está de modo separado, porque há um grupo específico. Epístolas gerais ou universais, né? E aqui o resumo, né? O total de epístolas. Então, eu acredito que você, tendo essa disponibilidade de fazer, a lição já traz o conhecimento, né? Bem mastigado, né? Bem direto, mas tem algumas coisas e se a gente conseguir dar uma sistematizada, alguns tópicos, alguns parágrafos, fazer alguma sistematização, vai ficar bem mais inteligível para o seu aluno. E lembrando da lição passada, que a gente falou sobre o livro de Atos dos Apóstolos, já até dei a dica sobre um quiz, você pode até iniciar depois, quando for iniciar essa tabelinha, né? Ele fala que nós temos 27 livros no Novo Testamento e 21 são epístolas, né? Aí você pode perguntar a eles aí quais são esses seis que estão sobrando, para começar a introdução do tema, vamos ver se eles estão ligados, né, Lucas? Aí Seria só sabe dizer, interessante. então, a gente tem 27 livros do Novo Testamento. E 21 são epístolas. Esses seis são o quê? Quem são esses livros? Para ver se eles conseguem fazer essa conexão, né? Que são os quatro evangelhos, que a gente lê o próprio livro de Atos, que não está aqui incluso, né? Apocalipse. Então, a gente vê se eles conseguem fazer essa conexão. Isso é importante também. Então, essa é a dica que eu trago para essa lição. Acredito que
Se você não usar, você pode usar esse exemplo como base para fazer em algum outro tópico da lição de número 11, que vai ser muito valioso para a sua aula, para os seus alunos. Lucas, Amém. Dica valiosíssima, Paulo. E você disse algo muito interessante, Paulo, aqui. Você disse que às vezes a gente vai lendo e não vai, né, sistematizando na nossa mente, tem essa dificuldade. E eu percebo que essa é uma realidade na vida de muitos professores. Às vezes leem a lição, têm as ideias na cabeça, mas vão para a sua aula de escola dominical sem essa sistematização, sem ter feito isso. E acaba que, às vezes, a aula que aquele professor ministra se torna, entre aspas, uma bagunça. Por quê? Porque ele leu a lição, mas os conceitos ficam bagunçados aqui na mente. Então, ele não consegue ter uma organização na ministração da aula. E, às vezes, o aluno sofre um pouco por conta disso. Então, às vezes, o aluno diz assim: mas meu professor está no tópico 1, está falando já de um negócio que é do tópico 3, e daqui a pouco emenda no tópico 2 e volta para o tópico 1. Então, a mente do aluno não consegue, às vezes, acompanhar. Eu vejo que essa é uma dificuldade que, infelizmente, nós, como professores, às vezes temos. Então, qual é a minha palavra para vocês, professores, né? A minha dica: faça um plano de aula, se estruture, elabore, bota num papel, escreve. Eu tenho que começar falando disso na minha introdução, no meu desenvolvimento, eu preciso falar disso, disso e disso. Na minha conclusão, eu tenho que falar disso, disso, disso. Porque senão, se você lê apenas a lição e for pontuando na sua própria mente, quando você chegar lá, você vai se perder, você vai entrar em muitos assuntos, você vai misturar e muito conteúdo assim bruto para o seu aluno, ele não vai conseguir absorver e vai se perder. Infelizmente, isso acontece e às vezes a gente fica perdido. Então, para evitar, escreva, anote, planeje, faça o seu planozinho de aula. Não precisa ser a coisa mais bonita do mundo, mas se você só escrever, só passar para o papel, só para você olhar, lembrar e trazer na aula, já com certeza vai ser de grande valia, principalmente numa aula como essa, que fala sobre as epístolas. Então, você tem que ter essa sistematização para não se perder e também o aluno não se perder durante a sua exposição. amém, Lucas. Importante dica também que você trouxe agora no final, essa atenção que os professores têm que ter. Então, nós ficamos por aqui, não é isso, Lucas? Na lição de número 11. Estamos chegando ao final da nossa viagem, mas continue conosco. Não abandone o barco, não abandone nosso avião. Você que sabe qual o meio de transporte que estaremos utilizando um modal, né, de transporte, mas continue conosco e acredito que iremos chegar ao final dessa lição, uma lição muito enriquecedora. Aliás, um trimestre enriquecedor, complementando o trimestre passado, que foi uma viagem pelo antigo, esse uma viagem pelo novo. Ficamos por aqui. A paz do Senhor. Até a próxima lição.